É a partir de agora que eles vão ter de se interpelar. Porque eles, como eu e qualquer cidadão deste planeta, vai morrer exatamente da mesma maneira. Ou pior. Sim, ou pior às vezes, mas eu vi morrer milhares de pessoas, não foram dezenas, milhares, no meu campo, no genocídio, no Ruanda, em 1994, por dia morriam mais de 2.200 pessoas que não podiam ser enterrados, que nós punhamos em montes, caralho, havia montes de bebés empilhados em montes de corpos empilhados. São coisas que nunca me vão sair da minha memória. E por isso, eu sou alguém que, enfim, não vi tudo. Agora, o que eu não esperava é ver o que eu estou a ver. Eu tinha o hábito de dizer que para ver tudo só me faltava ver o resultado de uma bomba atómica, embora vi os resultados da explosão de uma central nuclear em Chernobyl. Eu estive em Chernobyl há muitos anos e visitei tudo por dentro. Tudo. Agora, não esperava que, por causa de uma epidemia feita pandemia, o mundo iria entrar num desvario, ouso dizer, desse calibre, que põe em causa a sustentabilidade do próprio planeta e todos os objetivos globais que todos os presidentes de todos os Estados se comprometeram em 2015, dando seguimento aos objetivos de desenvolvimento do milénio que tinham sido aprovados no ano 2000 para se poderem atingir para 2030. Repito, todos esses objetivos, essas promessas todas estão a ir pelo cano do esgoto. E eu acho que isso não é o caminho para a nossa humanidade, porque nós todos somos filhos, somos pais e mães, somos avós, somos irmãos, e eu há coisas que não aceito que um meu familiar que está num lar, há 8 meses que eu não vejo a sua mulher, a sua única filha e os seus 2 netos. É intolerável. Não aceito que crianças a partir dos 6 anos andem de marcha, porque estamos a desvirtuar um desenvolvimento psicológico, cognitivo nas crianças que é gravíssimo. Isso vai ter consequências no seu desenvolvimento para o resto da vida. E por isso, repito, eu sou médico há muitas décadas. Eu sou um ser humano, enfim, tenho a experiência que tenho, uns terão mais, outros terão menos. Mas eu acho que chegou o momento de nos interpelarmos, de nos sentarmos à volta de uma mesa e de entrarmos num diálogo. Eu costumo dizer, porque já estive em muitas conferências de paz, eu estou disposto a reconhecer os meus erros e avançar até ao meio da mesa, ou até mais do que meio. Estou disposto a fazer 70% do caminho para que uma pessoa está do outro lado da mesa em diálogo comigo. Mas ele não pode ficar sentado a dizer que eu tenho absoluta razão e eu estou absolutamente errado. Não. Ele vai ter também de me comprovar o que ele está a defender. E por isso, se eu estou disposto até a avançar 70% do caminho, ele vai ter de estar disposto a avançar 30% no meu sentido. Porque senão entramos naquela paranoia do sempre o mesmo discurso, que é: eu sou o santo, você é o diabo. É a diabolização do outro, tanto a nível individual como a nível coletivo. E isso não é aceitável para a humanidade que nós queremos todos construir para o bem dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu já tenho netos, uma neta para já, espero ter mais, na medida em que tenho 4 filhos, e desejo para os meus filhos e para a minha neta um futuro diferente daqueles que eu estou a vislumbrar. Com a sua experiência médica, que é realmente, como vocês já viram, inigualável ao nível mundial, certamente lidou com vírus mortais. Qual acha ser o grau de letalidade da Covid-19 comparativamente a outros vírus e também se considera adequadas as medidas adotadas? A letalidade e as medidas adotadas? Sim, é evidente que na história da humanidade, para se falar só de vírus e de vírus recentes, basta referir o vírus da varíola, febres hemorrágicas, basta referir o vírus do ébola, que pode ter 40% ou 90% de letalidade, o vírus do dengue e outras viroses
hemorrágica, uma febre hemorrágica do Val do Rift e outras, para nos fazer ver que este vírus, comparado àqueles vírus, sobretudo à varíola, que foi a única doença até hoje erradicada, mas que o miúdo fui vacinado várias vezes contra a varíola, contra a febre amarela, enfim, eu sou um multivacinado e ainda o ano passado vacinei-me contra a gripe e contra as pneumonias, porque eu, na sequência de 2 gripes negligenciadas, quando eu tinha 50 e 58 anos, eu vou fazer 69 muito em breve, eu tive 2 pneumonias. Por isso, ano passado eu vacinei-me contra as pneumonias. Agora, a letalidade desse vírus, comparado com a letalidade de outros vírus, eu diria que esse vírus corresponde a um vírus gripal de média intensidade. Não é o mais ligeiro, mas está longe de ser o mais grave. O mais grave, no final da década de 80, 89, 88, 89, se eu não estou em erro, ou 98, 99, agora está aqui um lapso de 10 anos, mas terá morto no nosso país cerca de 8 mil pessoas em 3 meses. Em 3 meses? O vírus da gripe, todos os anos em Portugal, mata entre 3.000 a 4.500 pessoas, sem que, enfim, e no mundo mais do que 1 milhão de pessoas, sem que se tenha assistido a tomadas de posição tão drásticas quanto estas, porque se tivessem tomadas desde que a gripe existe, então a humanidade já tinha colapsado. Evidentemente sim. Por isso é um vírus que tem uma letalidade, enfim, média-baixa. É um vírus, sobretudo, que mata a partir de uma certa idade, é um grupo etário, a partir dos 70, que pessoas que têm as chamadas comorbilidades, a saber, diabetes, doenças autoimunes, doenças respiratórias crónicas, enfim, hipertensões, enfim, uma série de patologias que fazem que estejamos mais fragilizados. Sim. Essas mesmas patologias, é isso? Agora, uma coisa é morrer do Covid, outra coisa é morrer com o Covid. Se eu tiver, como há dias, morreu uma tia-avó minha em Luanda com 105 anos. Bah, só faltava agora virem dizer que também morreu do Covid, quer dizer, a minha tia Agneta, qualquer ventinho, a levaria para a partida. Eu tenho um amigo que morreu de uma broncopneumonia, dia 1 de dezembro, tinha 88 anos, e não morreu de Covid, quer dizer, o meu avô morreu com 77 anos de uma broncopneumonia, em 1972 não morreu de Covid. O meu sogro morreu com 50 anos de uma broncopneumonia no Hospital da Cruz Vermelha e era diabético, obviamente não morreu de Covid. Por isso, a mortalidade respiratória, inclusive nas gerações dos 50, 60, 70 anos, é aquela possivelmente que mais vidas ceifa. Então considera estas medidas, como é que considera estas medidas adotadas? Eu diria, sem entrar em polémicas, eu diria que as medidas deveriam ter sido muito mais cirúrgicas e não generalizadas, porque ao fim e ao cabo nós vamos ter que nos habituar a viver com mais este vírus. De lembrar que há 7 coronavírus em circulação, 4 dos quais dão as chamadas gripe-like, síndromes gripais like, parecidas, e há outras 3, pronto, foi o SARS, o SARS-CoV-1, etc. E este o SARS-CoV-2. E por isso nós vamos ter que aprender a conviver com este vírus, porque ele está para ficar entre nós, com as suas mutações, assim como o vírus da gripe tem mutado imenso. Eu, ano passado, quando me vacinei contra a gripe, que é uma aposta que se faz sobre aquele que poderá vir a estar em circulação, a vacina do ano passado tinha 3 tipos virais. A deste ano, pelo que penso saber, já terá 4 tipos virais. Isso para dizer o quê? Eu sou, talvez, das pessoas que recebeu mais vacinas, ou uma das, repare, eu fui vacinado contra a varíola várias vezes, contra a febre amarela várias vezes, contra a raiva, porque eu tive 2 cães que morreram de raiva e um de nós foi mordido, tivemos todos ser vacinados e o que foi mordido teve de ter o soro antirrábico. Eu fui vacinado contra a menoencefalite japonesa,
na véspera eu parti para a Coreia do Norte. Eu fui vacinado contra a cólera várias vezes, embora a vacinação contra a cólera, enfim, é melhor medidas de precauções higiênicas do que talvez a própria vacina. E estive em tratamento em hospitais de cólera por 4 vezes. Como eu referi há pouco, a vacina contra o tétanos, contra tudo isso, contra a difteria não fui porque não existia quando eu era miúdo, daí eu quase que morri com o famoso garrotilho, como morreu a rainha Dona Estefânia, mas como eu referi há pouco, ainda o ano passado eu fui vacinado contra a gripe e com vacina contra a pneumonia. Por isso eu sou alguém, e a varíola inclusive foi debelada graças a programas de vacinação extremamente bem estruturados, e esse tipo viral só existe em laboratórios. Mas as vacinas, pode-se falar das vacinas, as vacinas têm que ter 2 requisitos fundamentais. Primeiro, a sua inocuidade, com o mínimo de efeitos secundários possível, porque senão morrer do tratamento é que não vale a pena, não é? Como aconteceu em África com algumas vacinas. A sua inocuidade no sentido da intoxicação e depois a sua eficácia. E por outro lado, uma vacina tem de passar por um padrão, digamos, evolutivo de testes que levam o seu tempo. Não se fazem vacinas a martelo, como se falava antigamente, do vinho a martelo. Uma vacina é algo muito sério. E repito, tomei-as quase todas, penso eu. E agora ainda as vacinas? Dentro da questão das vacinas, considera a vacinação Covid-19 importante para defender a população deste vírus, ou acha que deveremos utilizar outros meios para proteger a população? Um homem que conhece tanto sobre as vacinas... Repara, eu disse há pouco que a única doença erradicada até hoje, espero que essa estirpe um dia não saia do laboratório e venha, pois o problema do SARS-CoV-2 é que é um vírus mutante, como é mutante o vírus da gripe. Agora, antes de se falar das duas abordagens, que eu posso dizer podem ser coincidentes, desde que se saiba exatamente como é que o vírus foi fabricado, o que está dentro dessa vacina, a composição tem de ser avaliada por instituições credíveis, sem conflitos de interesse e que nos garantam não só a sua falta de toxicidade, como da sua garantia de eficácia, o que, sendo um vírus mutante, vai levar ao problema da vacinação contra a gripe, a saber, à medida que ele for mutando, e já terá mutado, segundo o professor Raoult da Marselha, umas 10 a 12 vezes. Pronto, obviamente que, e estamos a falar talvez do maior infecciologista do mundo, o homem que mais publicou até hoje, embora hoje, enfim, como o próprio professor Luís Montagnier, Prémio Nobel de Medicina 2008, não foi há 100 anos, também, enfim, o querem descredibilizar, o homem que descobriu e descodificou o vírus do HIV-Sida. E por isso, eu acho que as duas abordagens são consentâneas, desde que tenhamos a garantia absoluta que esta vacina, como todas as vacinas, não tenham efeitos perversos, inaceitáveis no corpo humano. E como é que nós podemos garantir isso? Isso talvez constituindo comitês científicos verdadeiramente independentes, isentos e sem conflitos de interesses. E acha que isso é fácil? Isso existe. Agora resta saber se estão todos dispostos a convocá-los. Sabe, eu há tempos, por exemplo, soube de um prémio Nobel de Medicina, de um colega meu, que toda a sua carreira foi tentando menorizar o impacto do tabaco, nomeadamente nas artérias, nos ataques cardíacos, nas arteriopatias, etc, etc, etc. E teve trabalhos consistentes. Quando morreu, 2 anos depois, veio-se a saber que toda a sua investigação sempre tinha sido financiada pela grande indústria, enfim, do tabaco,
no seu país de origem, enfim, um país onde há poucos dias houve eleições. Obviamente, nós temos de ter cientistas que ponham, e não cientistas, então alguns colegas meus já falam, verdadeiros cientistas de investigação. Nós temos de ter cientistas que não se isolem nas suas torres de marfim e que não se esqueçam da bioética, porque a ciência sem bioética é um perigo para todos nós. E por isso é importante, talvez, relembrar a alguns que nós fizemos um juramento enquanto médicos, inquestionável, indeclinável, repito, e que nós prometemos lá pela humanidade e pelos nossos doentes. Porque se nós nos esquecemos disso, ainda há pouco tempo tive a felicidade da convite à Ordem dos Médicos de Portugal de contribuir para um livro que é a relação médico-doente, que é, enfim, o contributo à Ordem dos Médicos de Portugal para que a relação médico-doente, e essa iniciativa está a decorrer em simultâneo com a Ordem dos Médicos de Espanha, para que a relação médico-doente seja reconhecida como património imaterial da humanidade pela Unesco. Por isso, a relação médico-doente é uma coisa, é o tal diálogo singular, em que a confiança entre o médico e o seu doente tem de ser totais. O doente se vai abrir perante o seu médico, tem de ter a certeza que tudo ali está a dizer, morre ali. Não vai ser um tipo de conversa de café. O doente tem de saber que aquele médico vai fazer tudo para o salvar, embora não seja Deus. E nós sabemos, nós médicos, que há casos que, pronto, já não podemos fazer mais nada, porque todos nós vamos morrer. Isso é talvez a grande injustiça da nossa humanidade, é essa. É a única certeza, depois de termos nascido, é que vamos todos morrer. Mas que o doente saiba que nós, enquanto médicos, vamos defendê-lo até ao fim. E vamos fazer tudo por tudo, sobretudo para aliviar o seu sofrimento, para não lhe infligir danos desnecessários, porque, como sabe, o cirurgião é o único médico que pode lhe abrir de alto a baixo, não vai ser julgado por agressão física, que ele está a exercer uma profissão que vai tentar salvar a vida, extirpar um tumor, enfim, seja o que for. Agora, é fundamental que essa relação médico-doente seja sacralizada, intocável, para que possamos preservar a confiança sempre dos nossos doentes. E, por outro lado, o médico é alguém, todas as profissões, eu tenho o hábito de dizer que o médico que apenas é médico é, o engenheiro que apenas é engenheiro é, o ministro que apenas é ministro, nem ministro é, o político é isso, enfim. Nós todos, antes de pormos a nossa farpela, eu hoje tive, enfim, uma reunião mais formal, estou aqui, enfim, com um fato de 3 peças, nós acordámos todos em pijama. Primeiro nos climas frios, porque nos climas quentes onde eu nasci, o pijama já é mais. Agora, nós somos seres humanos, meu caro amigo. Seres humanos. Há muita gente que se esquece com tudo o que essa palavra implica. A humanização. Sabe, eu dei muitos cursos de pós-graduação ao Instituto Superior da Polícia, ali na Guerra Junqueiro. Então dei muitas aulas de formação aos oficiais no quadro do Instituto, na altura, em Pedrosos. Um policial ou um soldado, antes de pôr a sua farda, é um ser humano, e mesmo quando tem a sua farda, é um ser humano. A saber, tem pais, tem mulher ou marido, tem filhos, terá netos, tem primos, tem sobrinhos, por isso é um cidadão. E deve-se interpelar, em certos momentos do seu percurso profissional, como qualquer profissão, o que é que faria se aquela ajuda fosse para os seus pais, ou para os seus filhos. Enquanto nós não nos interpelarmos e não nos interrogarmos, o que é que faríamos se isso nos tocasse a nós? Não é só a eles, porque amanhã
nós não sabemos se isso não nos vai tocar a nós. Imagina o Presidente da República ter uma tia, uma avó, que estava nessas condições. Acredito que o Sr. Presidente da República, que eu conheço, e fez-me a gentileza de me receber ainda há uma semana, é uma pessoa com sensibilidade. Tem funções que são difíceis, obviamente, de exercer, mas tem que equilibrar muita coisa, mas, obviamente, ele é o garante do respeito da nossa Constituição e é o garante dos nossos direitos, liberdade e garantias, porque, obviamente, é o primeiro magistrado da nação, é o comandante supremo das Forças Armadas e é uma figura que, sobretudo então, sendo constitucionalista e jurista, mas eu quando fui candidato presidencial, obviamente, tive que estudar a Constituição da República, porque senão em qualquer debate presidencial eu era logo esmagado. Tenho o dever de zelar pelo bem-estar deste povo, porque ai do Presidente da República que fica para a história como aquele que não defendeu os direitos, liberdade e garantias do seu povo, dos seus povos. Porque eu estou a falar do Presidente do meu país, Portugal, como poderia falar de qualquer país europeu ou do mundo. Mas eu tenho assistido agora no Facebook, essencialmente, a muitas críticas relativamente ao Presidente da República, e eu não digo que realmente o cargo dele não seja muito difícil, mas tenho assistido a muitas, milhares de críticas no Facebook acerca da posição do Sr. Presidente da República, que não está a defender os portugueses. Acha que isso é uma realidade? Eu acredito que o que atualmente é posto em votação na Assembleia da República já é um estado de emergência mitigado. Repare que o Sr. Presidente veio dizer que aquelas medidas que foram tomadas entre dia 2 e dia 4 do mês transato, sim, era mais um aconselhamento que não era uma recomendação. Mas as recomendações estão-se a tornar, de certa maneira, obrigatórias. Acredito. Toda a gente está acredito e ouso acreditar, e peço-lhe isso como lhe pedi, em Belém, e acredito que ele está imbuído desse dever, com toda, e que ele está a escutar amplamente a sociedade portuguesa, pelo menos diz-me escutar a mim também. Acredito que ele vai ter isso em conta, porque só pode ter isso em conta. Agora, ele tem, como todos os governantes, têm que escutar todas as vertentes da sociedade portuguesa e tem que se impregnar do saber do seu povo. E por isso, eu quero crer que daqui para o futuro, certas coisas que, infelizmente, a meu ver, foram desproporcionadas e abusivas, não se voltarão a repetir, e que o Sr. Presidente da República e os nossos governantes saberão interpretar o que está a ocorrer atualmente na alma dos portugueses. E é bom que saibam interpretar, porque, sabe, os povos aguentam tudo, até que o copo transborda. E um povo zangado não há ninguém que o possa deter. O 25 de Abril foi prova disso. Não. Obviamente. Até porque, repito, nós, pela Constituição da República e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos o dever e o direito de defender intransigentemente as nossas liberdades, direitos e garantias que estão consagrados na Constituição da República. E nós temos uma Constituição democrática e essa Constituição, obviamente, é para ser respeitada por todos. Muito bem. Como é que a AMI está a reagir às calamidades sociais causadas por esta
eu não lhe quero chamar pandemia, porque ainda há pouco chamou-lhe outra coisa, e obviamente que tem mais conhecimento do que eu para lhe chamar outra coisa que pandemia. Não diremos o termo de pandemia, que era muito mais estricto, foi alterado há cerca de 2 anos, em 1908. Há quem lhe chame sindemia. Diria que é uma epidemia que se alastrou, mas antigamente, para ser pandemia, tinha de ter uma gravidade extrema e uma mortalidade extrema. Como uma peste, na altura, naquela época. Essas duas vertentes, ela expandiu-se globalmente. Agora, já referi há pouco a sua mortalidade, a sua morbilidade, e temos um país europeu, que é a Suécia, que adotou outro tipo de comportamento, e quando analisamos, grosso modo, a situação, apercebemos que a imunização coletiva, vamos todos acabar com o mesmo resultado. O que é que não copiamos a Suécia, na sua opinião? É isso. Cada um defende, enfim, o que acredita. Eu defendo o que eu acredito. Agora, sendo a definição modificada, hoje uma pandemia é uma epidemia que se alastra ao mundo inteiro. E, efetivamente, já não há as duas outras componentes. E, por isso, efetivamente, essa epidemia, em termos formais, segundo a definição atualmente na OMS, é uma pandemia. Mas é uma pandemia, quanto a mim, que tem de ser muito bem interpretada, muito bem julgada. E eu posso dizer, estou em sintonia, por exemplo, com a apreciação que faz o professor Jorge Turrial. Sim, já tive com ele ainda há pouco. Que é, enfim, é um homem muito sensato. Sim, conheci-o por outros lados da África, e é uma pessoa, enfim, sabedora, conhecedora, e acho que é uma das pessoas que mereceria ser escutada também. Agora, já não sei o que é que me perguntou. Era acerca, nós temos falado tanta coisa, acerca do facto desta pandemia estar, no fundo, a afetar, como está a afetar. Repare, o que me assusta assim, também a AMI está a ser impactada por isso. Como é que a AMI está a reagir com estas calamidades sociais? Está a ser tremendo. Ainda há pouco tempo comunicámos. Gente a pedir comida, até a bater à porta do meu carro, a pedirem comida para a papa de uma bebê. Ainda está a ser muito pesado, infelizmente, a menos que se inverta globalmente tudo o que está a acontecer, vai ficar muito pior, porque as falências das empresas irão aumentando, os empregos irão aumentando. Quando falamos das pessoas que estão a esgotar os recursos que tinham em reserva, sobretudo a burguesia média-baixa, está a resvalar para graus e para patamares, para a pobreza, e por isso a AMI tem sido extremamente solicitada. Ainda há pouco tempo nós divulgámos um comunicado em que no terceiro trimestre deste ano atendemos muito mais casos do que no primeiro semestre. Porque eu entendo que a partir do terceiro trimestre as pessoas que ainda tinham algumas pequenas reservas e que os familiares e amigos ainda podiam ajudar, a partir de agora vai ser muito complicado. Ao nível do nosso país e de todo o mundo, quando disse há pouco, que até ao final deste ano, no mundo, porque pronto, eu sou um cidadão global, mas não deixo de ser um patriota. Eu sou patriota, sou português. Sim. Pronto, e também tenho muito orgulho de ser o português que sou, porque, repito, é um povo ímpar, como os outros todos, mas este teve uma liderança ímpar. O nosso povo é, para nós, pelo menos para mim também, é especial. Agora, sim, ainda soubemos preservar até hoje o relacionamento intrafamiliar. É preciso que o núcleo familiar não se desintegre, porque isso é a essência da nossa sociedade. Por isso nós temos que preservar o núcleo familiar e depois alargá-lo aos vizinhos e aos outros. Neste momento está a ser posta em causa as reuniões familiares. É isto que é preciso repensar. Agora, em Portugal as solicitações vão ir crescendo, no mundo também, porque depois, quando somos confrontados com casos específicos, ainda há 2 dias, a nossa parceira na Colômbia, em Cartagena de las Índias, que é uma cidade fantástica, pois bem, aquilo está lá uma grande miséria, porque esteve em Cartagena de las Índias, sabe que dentro das muralhas havia muitos restaurantes, aquilo teve tudo que fechar,
E as falências, enfim, e no caso dessa a nossa parceira e minha amiga, a senhora Berenice, telefonou-me em pânico, porque de repente a família dela estava a resvalar para a pobreza e lançou-me um apelo de socorro. Eu tinha um amigo no Banco Mundial que estava em Cartagena de las Índias e que agora por acaso já saiu antes desta pandemia. Agora, eu posso dizer que os pedidos têm surgido de todos os nossos parceiros, num momento em que nós próprios estamos a ter menos recursos para poder responder. Porquê? Porque é evidente, a contribuição da classe média baixa, são elas que contribuem, está a ser reduzida. Está a ter um impacto brutal, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o aluguer de apartamentos, há muita gente a não pagar aluguer, famílias a pedirem. Nós temos um fundo social específico na AMI, no Departamento de Ação Social, para ajudar a comprar medicamentos, pagar faturas de gás, eletricidade, água, enfim, coisas. Bom, esse fundo está a explodir. Por outro lado, nós temos recursos limitados, as bolsas de estudo. Bom, os pedidos de bolsas estão a disparar. E por isso, é com uma profunda angústia que eu constato que nós não vamos ter capacidade de resposta para tamanha solicitação. Agora, diga-se a bom da verdade, no que diz respeito a Lisboa, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa pediu-nos mais algumas centenas de refeições por dia e, pronto, está a cumprir. E muito bem. A Segurança Social do Distrito do Porto, onde nós somos a entidade receptora da ajuda alimentar, também pediu-nos um acréscimo fortíssimo na entrega de bens alimentares. Porque o que as pessoas estão primeiro a pedir nos nossos equipamentos sociais na AMI são os alimentos, é comida. Depois vem o resto. Pois. Os artistas estão a passar fome. E por isso, eu acho, todos nós, mais do que nunca, o povo português, que é solidário, já o demonstrou, vai ter de ser ainda muito mais solidário e todas as entidades públicas, privadas e a cidadania vão ter de cerrar fileiras, porque senão vamos viver. Não é só em Portugal, porque repare, em 2011, 2012, de 2011 a esta parte, tinham saído para aí 500 mil portugueses, ou 600 mil, muitos para a Inglaterra, inclusive. Hoje não. Sendo a situação toda como ela é, já não é possível emigrar, sabe? Porque todos os países estão nessa crise tremenda. E eu acho que tem que haver uma concertação global. Na selva podemos ir já. Não, pronto. Hoje atravessar uma fronteira, enfim, está a ficar complicado, não é? E como é que os portugueses podem colaborar com a AMI? Como já estamos no final da nossa entrevista, estamos a ficar já também sem bateria, porque estamos a gravar em alta qualidade. Como é que os portugueses podem colaborar com a AMI para ajudar a melhorar a vida dos portugueses mais carenciados? Olha, eu tenho dito às pessoas, é preciso acreditar primeiro que estamos a fazer aquilo que podemos. E nesse sentido, nada mais simples do que a transparência. Por isso, vão visitar, sem marcar encontro nenhum, todos os equipamentos sociais da AMI, estão espalhados pelo país, são 15. Por isso, basta ir ao site da AMI, ver onde é que está o Centro Porta-Amiga nas Olaias, em Chelas, em Almada, em Cascais, o abrigo para os sem-abrigo na Graça, basta ir ver onde é que estamos em Coimbra, em Gaia, no Porto, em Agadorismo, no Funchal, etc., onde é que andam as nossas equipas de rua, pelo Grande Porto e pela Grande Lisboa, e por isso, enfim, a empresa de distribuição de refeições a domicílio, etc. Por favor, a AMI tem tudo no seu site. Nós temos uma ação global no país, podíamos ter muito mais. Sim. Sim, do Google, a nossa página está lá, ponto bom. E por isso eu peço às pessoas que duvidem da nossa ação, porque nós abordamos pessoas, sabe? Não são números, são pessoas. Todas as pessoas que nos batem à porta, de chamarmos os centros, tirando os abrigos e as equipas de rua, são os centros porta amiga, no sentido que é uma porta amiga que se abra, mas qualquer pessoa que vai bater às nossas portas é atendido com muito carinho e como um ser humano único.
Quer dizer, não é despachar, tome lá a comida e vá-se embora, não. Faz uma radiografia social do caso e é aquele ser humano que vai ter acesso a todas as ajudas que os centros sociais da AMI podem dar, desde efetivamente a comida, desde o apoio psicológico, desde o apoio jurídico, desde os banhos, desde as roupas, desde a orientação profissional. Obviamente, na situação em que estamos, a situação laboral, não é fácil integrar a pessoa no mercado de trabalho. E todos sabemos que os lugares que estão a ser muitas vezes criados são precários e, enfim, a baixo custo. Aliás, eu até devo dizer que a minha experiência no contacto com a AMI foi das mais prazerosas e mais agradáveis, porque a pessoa que me recebeu ao telefone, a doutora Carolina, eu adorei a forma, a amabilidade dela, a sensibilidade dela, e eu pensei cá para mim, realmente, o telefone, sem me conhecer... É um ser humano excepcional, todos nós temos dias e dias, há dias, como eu digo a todos os colaboradores. A abordagem foi extraordinária. Eu digo às pessoas... E é difícil encontrar. Todos nós temos os nossos problemas pessoais, os filhos, enfim, todos nós temos que gerir muitas agruras é verdade, mas da vida. Ser bons ser Exatamente. E nesse sentido, eu tenho dito que na AMI, desde a pessoa que está na recepção, a pessoa que está a servir as refeições no centro social, as equipas que vão para a rua abordar o sem-abrigo, eles vão abordar seres humanos como eles. Nunca desvalorizando ninguém, porque o amanhã, nós não sabemos o que é que o amanhã me reserva. Se houver uma guerra e de repente aqueles que estão no topo, ou as elites, de repente... Eu conheci colegas meus nas mesmas condições. Dos Balcãs, que tinham a sua vida organizada, então os nascidos de casamentos mistos entre um sérvio e uma croata, entre um croata e uma sérvia, que de repente, quando houve a desunião da antiga Jugoslávia, eles nem eram croatas nem sérvios, eram apátridas. E pessoas que tinham as suas vidas estabilizadas, estou a pensar na altura, no dito cultural da Embaixada da Jugoslávia aqui em Lisboa, que me dizia, eu hoje sou um apátrida, porque a minha mãe é croata e o meu pai é sérvio. E eu o que sou? Eu já não tenho, eu não sou nada. E pessoas que pensavam ter as suas vidas estabilizadas, de repente andaram nas ruas de Paris a pedir esmola, sabe? É assim. E eu falo por mim, outros esperar que tal não acontecer, mas se tal tiver a acontecer, vai acontecer, depois só acabo com uma história muito concreta. Então não sei se eu não acabarei a minha vida também a pedir esmola e que me sirva um prato de sopa. Eu lembro que há uns anos, vinha do Algarve, onde dava as minhas consultas, e telefonei à minha mulher e disse-lhe, sabes, eu quero ter uma experiência de sem-abrigo. Eu quero passar o inverno todo na rua para ver a angústia e o medo que o sem-abrigo tem, sente, do ataque, de guardar o seu saco e os seus cartões para o frio, para aquilo. Os cobertores e cartões E a minha mulher disse-me uma coisa que me desarmou. As senhoras são impressionantes. Ela disse-me só apenas, Fernando, mas tu nunca serás um sem-abrigo. Eu disse, mas como é que não vou ser um sem-abrigo? Eu vou estar na rua a dormir com eles. Não. Porque no dia em que tu te sentes doente, tu chamas-me e eu vou-te buscar porque tu tens uma casa. Tu tens onde dormir e sabes que a tua cama tem lençóis limpinhos e tens um lar. Por isso o drama do sem-abrigo é a falta de esperança, sabe? É não ver a luz ao fundo de um túnel. E eu disse, Luísa, caramba, tu acabas de matar um sonho que eu tinha, porque efetivamente eu, não quer dizer que eu não acabo como sem-abrigo. E isso, o futuro a Deus pertence, como se diz. Mas naquele momento, eu nunca seria um sem-abrigo. Quando eu estivesse farto de ser ameaçado por uma navalha, uma seringa, com HIV-Sida, etc., Luísa, ou então eu ia a pé, nem que andasse 20 km, eu ia a pé até a minha casa, batia o portão, pronto, aqui está o vosso pai, o teu marido, por favor, vou tomar um banho. Já não aguento tanta pulga. O que as pessoas esquecem-se é que alguém que mora na rua, os nossos centros sociais têm de ser desinfestados todos os 15 dias. E daí que nos nossos centros sociais haja balneários com água quente, onde eles se possam lavar, tomar banho e fazer a barba, e receber roupas limpas, etc. Porque quando se diz,
são preguiçosos, não querem trabalhar. Você já imaginou, por exemplo, uma vereadora de uma Câmara estava contra a abertura de um centro de porta-amiga na sua cidade, disse, mas por que você não entraram senhas de refeição em vez de os agruparem? Eu só lhe disse, mas, senhora vereadora, já viu um sem-abrigo entrar num restaurante? Para já, o gerente do restaurante vai-lhe barrar logo à porta, mas mesmo se ele se conseguir sentar. Já viu no dia seguinte o que vai passar no restaurante? É que eles, infelizmente, ao dormirem tanto tempo na rua e não tendo a possibilidade de tomarem banho, parasitas. E depois, obviamente, o restaurante vai padecer com isso. Por isso, nós temos que zelar por todos os aspectos do ser humano. Repito, a organização, e se me permite, porque o seu tempo é muito precioso, a definição da saúde é uma situação de bem-estar física, psíquica e social. Isso é a definição da saúde pela OMS, enfim, tal eu a conheci. E eu acrescentaria a essas três componentes, física, psíquica e social, acrescentaria a questão cultural e a questão ambiental, porque nós precisamos também de cultura para o nosso bem-estar psíquico, não é? Nós precisamos de conviver com os outros para o nosso bem-estar social. E agora já estamos mesmo. E olha, uma um abraço. mensagem de esperança para os portugueses. Vamos ultrapassar isso, não tenho a mínima dúvida, que a humanidade sempre ultrapassou os desafios. Se vai ser uma curta duração de provas ou mais longa, não sei, não sou adivinho. Agora, o ditado português é bem certo. Não há mal que sempre dure. Também é verdade, não há bem que nunca acabe. Mas nesse caso concreto, não há mal que sempre dure. Por isso vai passar e vamos sair mais fortes, porque aprende-se muito mais no sofrimento do que na felicidade, segundo a minha opinião. Por isso vamos sair mais fortes, mais sabedores, mais cidadãos e com mais empatia para com os outros. E vamos pensar em todas essas pessoas que estão nos lares, que isso aflige-me bastante, que eu hoje já sou um velho, e aflige-me saber que milhares de nossos compatriotas estão nos lares semi-abandonados, para não dizer abandonados. É isso. Uma sociedade que trata os seus idosos desta maneira, ou que trata a sua infância de uma certa maneira, é uma sociedade que está profundamente doente. Dr. Fernando Nobre, foi um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. A honra é minha. Palavras sábias. Muito obrigado a todos por estarem connosco e desejo-vos uma ótima semana e colaborem também com a AMI se desejarem, e espero que sim, que possam colaborar com a AMI, assim como eu o farei, e o canal Conversas de Alma está desde já certamente convencido a colaborar com a AMI nesse grande e extenso trabalho que eles já fazem. Muito obrigado a todos, uma boa semana e fiquem bem. Obrigado.